Então, uma pessoa me perguntou o que eu ando lendo, o que eu gosto de ler. Essas recomendações não valem para todo mundo, mas para o pessoal também ter uma ideia de por que eu não tenho tempo para estudar Spinoza e por que não faz muito sentido eu ficar estudando o hinduísmo, por exemplo, que eu não tenho tempo para ler tudo que eu tenho bem do nichozinho da tradição que eu gostaria de estar inserido, né? Então vamos ver alguns livros físicos que eu tenho aqui em casa. Então, eu começo com esse livrinho pequeno aqui, que é a biografia do Shabkar, que me foi recomendado pela Kandro, Shagdu Kandro. E eu não consegui ler ainda, ela já me recomendou faz uns 10 anos. É uma letra miudinha, assim, uma tradução do Mathieu Ricard. É um livro, os trechos que eu li são excelentes. Eu adoro biografia, hagiografia, no caso, né? É um santo, né? É um professor que era Nyingma e Geluk e que tava meio que transitava além das instituições, assim. Então, esse é um livro que qualquer um pode ler. Quem entende inglês deveria procurar esse livro aqui. Então, esse livro aqui eu já li, mas eu tenho que sempre voltar a ele, né? É o Blazing Splendor, que também é um livro de memórias do Tulku-Urgyen Rinpoche, que é um grande Rinpoche da tradição Nyingma e também da tradição Kagyu. E, bom, tem histórias, né, fantásticas nesse livro, assim. Também qualquer um pode ler, recomendado para qualquer um esse livro aqui. E para entender bem, assim, o que é o contexto do budismo tibetano, como era no Tibete antes da invasão, assim. Então eu falei dos Mahasiddhas, né, no vídeo das 100 coisas que me inspiram. E esse livro aqui é um livro que eu, como vocês podem ver, eu manuseei um pouquinho ele, né? Ele foi um pouco lido e usado, né? Ele tem até uma sujeira de... Então esse aqui são as biografias dos 84 Mahasiddhas na tradução mais fidedigna, mais literal até, dá para dizer. E esse livro, eu não sei se eu indico para todo mundo. Eu acho que esse livro já é uma pessoa que tem iniciações vajrayanas, assim, né? Então, mas as histórias dele são fantásticas. Ele tem ilustrações preto e branco também. Tem o texto em tibetano no final, o que é uma coisa muito interessante. E é um trabalho de erudição da editora do Tartan Tulku, a editora Dharma, né? E esse aqui é o principal livro dos Mahasiddhas, então, que tem em língua inglesa. Aí tem esse que é mais ou menos quase o oposto, né? Que ele é uma tradução mais legível, mais fácil de entender, mas é meio, talvez não tão tradicional, não tão fidedigna. E tem uns comentários meio absurdos. Mas vale a pena ler, é divertido também. Tem umas ilustrações um pouco piores. Aí, com esse texto ali, tem essas ilustrações do Robert Beer, que são... Esse aqui é a segunda edição. A primeira edição é maior, eu tenho também. Ele agora saiu nessa edição um pouco menor. E não tem todos os Mahasiddhas. E é o mesmo texto daquele outro livro ali, mas tem essas ilustrações coloridas do Robert Beer que são fantásticas, né? E saiu agora, chegou aqui na minha casa faz 2 semanas, ou um pouco menos, esse livro do Donald Lopes, que eu achei que tinha uma tradução do Donald Lopes para as mesmas histórias que tem no livro que tem no Buddha's Lions, né? Mas não, ele tem simplesmente uma coleção completa, colorida, das imagens dos Mahasiddhas, com uma descrição, e tem mais um texto muito interessante sobre como estabeleceram a iconografia, né? Então, para quem não viu aquele vídeo, esses professores do Vajrayana são 84, né? Cada um deles tem um guru, uma prática, né? E as histórias deles são bem concisas e conta como é que eles encontraram o guru, como eles fizeram a prática, como eles atingiram a realização. E eles têm estilos de vida dos mais variados, né? Então, tem pessoas extremamente pobres, tem trabalhadores braçais, tem trabalhadores... né? Tem um que trabalha num prostíbulo, tem outro que tem um animalzinho de estimação, uma cachorrinha, tem alguns que são monges, tem alguns que são reis, né? Tem tudo que é tipo de gente atingindo realização no Vajrayana, assim.
Então esse é um dos exemplos dos Mahasiddhas. Também, claro, né, atividades miraculosas, bastante. Mahasiddha, Siddhi significa, né, poder mágico, né? Então, a gente recebeu a transmissão oral do Guia das Palavras do Meu Professor Perfeito, mais as Palavras do Meu Professor Perfeito. Esse é um livro que eu já li algumas vezes, mas tem que sempre estar lendo. Outro dia mesmo eu cometi um erro aqui, falando sobre ele sem estar dando uma olhada, tive que consultar, fui atrás. Isso não é para ser assim. A pessoa tem que conhecer a ordem dos ensinamentos, pelo menos, né? Então, as pessoas acham que elas ouvem eu falando que tem certa eloquência. Não sei nada. Se eu soubesse alguma coisa, não errava, não fazia, cometia erro crasso, assim. E esse livro aqui é um dos livros do Khenpo Naga, aqui está com o nome completo dele, Khenpo Nawan Pelzang, e esse era um dos professores do Shagdu Rinpoche. E aqui ele faz, o título em tibetano, aqui está Guia das Palavras do Meu Professor Perfeito, né? Mas o título em tibetano é mais assim, notas de rodapé para as palavras do Meu Professor Perfeito. E tem uma explicação mais profunda no âmbito filosófico, assim, da Madhyamaka, também entra um pouco mais nos aspectos mais profundos da prática, e tem um comentário sobre, né, desde o início, assim. Então é um livro bem importante. Esses 2 livros aqui eu recebi transmissão oral para estudar, eu devia estudar eles diariamente, né? Então tem esse livro sobre a prática do Chod, que nós fazemos. Então esse livro, eu me sinto um pouco desencorajado a ler porque eu não tenho as transmissões orais, né? Mas ele parece ter boa parte do conteúdo semelhante ao do Palavras do Meu Professor Perfeito, mas culmina com a explicação da prática do Chod. Então esse não é um livro barato, não é um livro fácil de encontrar, e eu não recomendo para quem não vai fazer a prática da linhagem do Dudjom do Chod, né? Esses 3 aqui eu também não tenho transmissão oral. São 3 livros do Longchenpa, que são encontrando repouso na ilusão, encontrando repouso na meditação. O primeiro é encontrando repouso na natureza da mente, daí o segundo é encontrando repouso na meditação, e o terceiro é encontrando repouso na ilusão. E eu não recebi transmissão oral desses livros também, então eu me sinto um pouco nervoso de olhar eles. Por outro lado, a Khandro encorajou uma outra tradução antiga bem ruim que tem desses livros, né, do Herbert Gunther, que é bem loucão, assim. E a tradução dele não é boa, mas a Khandro uma vez me encorajou a ler, então eu sinto razoavelmente autorizado. Mesmo não eu comprei os 3, já faz... fui comprando, acho que faz uns 3 anos que eu estou comprando. Eu comprei um, depois apareceu outro, e eu só li as introduções, nem fui muito adiante, não. Esse outro aqui também, mal abri, a biografia do Jamyang Choki Lodro, que foi um dos professores que foi o renascimento passado do Dzong Sartyense Rinpoche, né? E professor de muitos lamas tibetanos da nossa tradição, assim. E é um livro também que não parece muito pequeno, né? Não deu tempo nem de abrir. Daí tem esse livro aqui sobre debate, também que eu já mostrei, eu acho. Não mostrei. E esse livro é mais focado na tradição Gelug. O Dalai Lama comentou pro autor que um livro desse tamanho vai desencorajar as pessoas de estudar a tradição de debate no budismo tibetano. Aí ele fez uma versão um pouco menor, assim, né? Eu tenho as 2, mas físico eu só tenho esse. Então, eu nem vou mostrar a capa, mas tem algum material aqui que eu tenho transmissão oral e alguns eu li, mas estudar, entender, ir atrás, não deu. E isso tudo é tradição Nyingma, tudo livros de Dzogchen, né? E aqui, esse livro eu teria que ler todo dia. É um livro do Dudjom Rinpoche, desse Ngari Panchen Pema Wang Gyalpo, com um comentário do Dudjom Rinpoche sobre como é a ética no nível Hinayana, Mahayana e Vajrayana. Então, todos os votos explicados, todos o comportamento, como ter um comportamento perfeito. Então, o nome do livro é Conduta Perfeita, né? E esse livro até alguns professores recomendam que a pessoa leve junto do corpo, assim, não descolar dele. Já vi, tem um colega de Sangha que recebeu essa recomendação, e ele tem uma prática ilibada, assim. Então tu pode pensar assim,
vai ver o professor mandou ele carregar o livro porque ele né, cometeu faltas. Não, ele é muito bom em ética, esse cara. Esse é um aluno... ele não tem o título de lama, mas ele é um lama, né? E ele anda sempre com esse livro aqui. Esse livro aqui é um dos livros mais importantes que tem em língua inglesa, para a tradição Nyingma em particular, né? Então eu já li ele, mas só uma vez, não estudei, não me aprofundei, tinha que ler bem mais, assim. Então, tem alguns aqui sobre o estágio do desenvolvimento, que eu também não consegui entrar muito. Esse aqui eu não tenho transmissão oral, mas foi uma recomendação da Candro também. Eu já vi ela recomendando vários retiros que ela ensina no estágio do desenvolvimento. É um livro muito profundo, um livro muito importante também. E eu fiz uma leitura rápida, eu não consegui me focar nele, eu não cheguei nem... Não dá para dizer que eu li inteiro, mas teria que estudar. Esse aqui é um livro do estágio de desenvolvimento de uma das práticas que nós fazemos também. Também não é muito... É relativamente recente, deve ter uns 3 anos ou 4 anos esse livro. E eu dei uma estudada nesse livro já, mas tinha que estudar bem mais, né? Tinha que saber de cor boa parte dele, eu acho. Então, tem esse livro aqui também, que é sobre umas práticas... É sobre o estágio do desenvolvimento também. Mas esses livros aqui não recomendo para ninguém que não tenha recebido iniciações na tradição Nyingma, né? E esse aqui também, uma pessoa até me presenteou uma versão digital desse livro. E é um livro muito interessante, muito importante, não deu tempo de ler ainda. Então temos os Mipan Rinpoche, né? Aqui nós temos um livro sobre Pramana, conhecimento válido. Não consegui estudar direito esse livro ainda. Mal eu abri e olhei ele para dentro dele, assim. Que cara ele tem, o que ele está falando. Parece bem importante, bem um tópico que me interessa, assim, né? Então eu teria que olhar mais esse livro aqui. Esse aqui eu recebi a transmissão oral e a recomendação para estudar esse livro é um livro bem complicado, bem difícil. Eu já li ele 3 vezes, eu não posso dizer que eu domino qualquer coisa dele. Eu deveria dedicar um tempo por dia a esse livro. Vários, né, deles tem isso aí, mas com certeza eu não estou falhando com essa... É um livro também que... esses livros de filosofia também, mas é exagero falar filosofia, né? Então ele conecta a Madhyamaka com a grande perfeição, né? Esses livros dá para a pessoa ler, mas também não sei se é recomendável a pessoa ler sem a transmissão oral, sem a indicação pessoal de um lama, assim. Então esse aqui é um livro, A Guirlanda de Perspectivas, de Visões, também do Mipan Rinpoche. Um comentário, é um texto do Padma Mazambhava com um comentário do Mipan Rinpoche explicando os vários veículos, as várias tradições, né, budistas e várias perspectivas dentro do budismo. É um livro muito bonito também. Não deu tempo nem de olhar direito esse livro ainda. Então, esse aqui foi presente do pessoal do canal, né? Quer dizer, eles não sabiam que estavam me dando isso, mas fizeram oferenda e eu comprei esse livro aqui. E eu tô para ouvir o ensinamento do Dzong Sartyense Rinpoche sobre esse texto. Eu vou ouvir antes de estudar, né? Eu já dei uma brida, assim, uma olhada, mas... também tem um comentário do Mipan Rinpoche. É bom receber a transmissão oral, mas esse livro daria para qualquer um estudar, se a pessoa se encorajar. O meu Madhyamaka Avatara eu vendi, eu estou comprando ele de novo, mas ele também é um dos livros que eu teria que estar estudando mais, né? É um livro que até, assim, eu domino, um pouco que nem os dois que eu domino mais é esse Madhyamaka Avatara e o Words of Mapavictish. Ele mesmo no Words, que é bem mais fácil, em certo sentido, eu cometi aquele erro outro dia, né? Então, de não saber a ordem das práticas e tudo. Então, o Madhyamaka Avatara, eu sei reproduzir 1 ou 2 argumentos. Eu estava fazendo uma série de vídeos sobre caminho do meio, né? Madhyamaka é caminho do meio. E eu fiz alguns, daí não teve muita audiência também. E daí, quando eu ia fazer a primeira refutação, que é a refutação na vibe ética, eu fui dar uma estudada. E eu achei que a refutação na vibe ética eu sabia explicar de cabeça, assim. Daí eu fui estudar os vibe ética um pouco a mais e
retrair. Não consegui pensar esse vídeo ainda, porque é a primeira refutação a mais simples, né? Imagina a da Chitta Matra. A da Chitta Matra é uma refutação bem complicada. A da Chitta Matra eu nunca soube de cor a refutação. As outras duas, a da Sua Tântrica e da Vibe Ética, eu achei que sabia as refutações de cor e... não. E esse livro aqui, A Glória, que foi lançada agora nos últimos 5 anos, que é a Joia Ketaka, chama Joia Ketaka, que é o comentário ao 9º capítulo do Bodhicharyavatara pelo Mipa Rinpoche. E eu li a introdução, o texto raiz do comentário, eu não consegui ler inteiro ainda, e eu tinha que estudar isso aqui. Isso aqui é uma das maiores preciosidades, já foi traduzido para o inglês, assim. Esse aqui eu recomendo para qualquer um que esteja interessado em Madhyamaka e no caminho do Bodhisattva, né, no livro do Shantideva, né, Introdução ao Caminho do Bodhisattva, Bodhicharyavatara. Então eu recomendaria fortemente esse livro aqui. E o Madhyamaka Avatara também, né? Claro, evidentemente, qualquer livro sempre é bom ter uma transmissão oral. Não adianta ler sem a transmissão oral e sem a explicação, né? Hoje em dia a gente não tem tempo, daí alguns livros dá para fazer, mas outros livros não é recomendável a pessoa passar, né, dessa forma. Depois, né, eu tenho aqui ainda o meu Kindle. Aí vai longe, né? O que tem de livro para Kindle, o que tem de livro para ler é fora do escopo. Isso a gente está falando, né, tradição, principalmente tradição Nyingma. Tem um livro Geluk aqui, que é aquele livro do debate. Tem o livro do Shabka, que é um pouco intertradição. Tem o Tulku Orjen, que fala um pouco de Kagyu. Mas a gente está falando aqui Mipa Rinpoche, Nyingma, Dudjom Rinpoche, Nyingma, mais Dudjom Rinpoche, Nyingma. Os Mahasiddhas são meio Sarma, né, mas eles não têm também uma... Eles são antes das tradições tibetanas. Então todas as tradições tibetanas meio que aceitam eles. E particularmente Longchen Nyingtik, né, tem uns 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 títulos do Longchen Nyingtik, uns 2 ou 3 ou 4 da tradição do Dudjom, que são subtradições da tradição Nyingma. Então tem muito livro ainda para comprar, tem muito livro para ler em formato digital. Se a gente sabe que a gente vai morrer, como é que a gente vai perder tempo lendo qualquer coisa? A gente tem que ter um critério. Então, se eu quero atingir os resultados dessa tradição, eu tenho que ler os livros dessa tradição, os livros que eu recebi a incumbência de estudar, os livros que eu recebi a transmissão oral, os livros que têm relação com a prática que eu faço, né? Então, quando outro dia uma amiga que é doutora em letras falou: eu queria tanto ainda ler o Moby Dick. E ela tem a minha idade, 43, 44 anos. E eu assim, nossa, desiste. Pra que ler o Moby Dick? Mas né, a pessoa não é budista, a pessoa é da letras. E daí tem aquele prazer de ler. Todo mundo meio que sabe que o cara vai atrás da baleia. E ele tem que... a baleia. E é um livro enorme. E o cara pira um monte de coisa em cima da história da baleia. E eu tentando, né... Quem sabe não, né? Bom, mas a pessoa, né, ela tem um prazer, é o trabalho dela também, trabalhar com literatura, né? E ela tem essa conexão dela com... Agora, para quem... Imagina, né? Pessoa que está aí interessada em Dharma, não tem mais... Como uma pessoa que tomou o refúgio, não tem mais como achar tempo para ler Moby Dick, sinto dizer. Não tem mais. Esquece, Moby Dick não vai ser para essa vida, não vai ser para nenhuma vida. Ainda mais, né, se a pessoa está num centro de Dharma. Por exemplo, eu morei um tempo num centro de Dharma, né? Daí quando eu abri o Wikipedia, estava lendo um dia eu estava lendo um artigo sobre Tolstói, assim, no Wikipedia, me inteirando um pouco sobre... Daí eu parei, assim, olhei, nossa, a Sangha está me sustentando aqui para eu matar minha curiosidade sobre o Tolstói. É roubo das 3 joias. Se a pessoa está sendo sustentada pela Sangha, ela parar e começar a estudar um negócio que não tem nada a ver, né? Então, tem que tomar cuidado. A pessoa tem o seu trabalho, tem o seu tempo, daí, né, ela está se autossustentando, então ela pode
se ela não refletiu sobre morte, se ela não refletiu sobre a urgência da prática, aí ela pode, por curiosidade, por interesse intelectual, por qualquer coisa, estudar várias coisas, né? Não tem problema, não é uma não virtude, né? Agora, se a pessoa já entendeu nascimento humano precioso, impermanência, se a pessoa sabe que a morte pode chegar a qualquer momento e que ela não atingiu nada na prática dela, mal e mal ela vai estudar, na verdade. O que ela vai estudar vai ser o Dharma. E o Dharma que ela vai estudar vai ser o que o professor dela indica e olhe lá. Ela não tem muito tempo nem para isso. Então mesmo daí eu falo para a pessoa que está na academia assim, você está na academia, você vai chegando no final do curso, tem que fazer um TCC. Aí você vai fazer o TCC sobre tudo que você estudou? Não, você vai focar, aprender a focar, né? Primeira tarefa do seu orientador. Dizer assim, o assunto, qual é o assunto que você vai fazer? Vamos diminuindo esse assunto, vamos deixar esse assunto bem restrito aqui, porque você vai falar um tanto sobre uma coisa bem específica, né? Depois no mestrado a mesma coisa, depois no doutorado a mesma coisa. Você vai falar sobre um tema dentro de um autor, né? No máximo vai fazer uma comparação entre uma coisa e outra, um autor e outro, mas você vai passar anos, né, focado porque você vai, né, vai ser a sua área, vai ser seu métier. Da mesma forma no Dharma, mais ainda no Dharma, que a gente sabe que a gente tem essa urgência, não sabe quando é que vai ter um outro nascimento humano. E mesmo se a pessoa for nihilista, ela pensar que tudo acaba, então ela tem que aproveitar e talvez nem leia, né, vai, sei lá, vai usar drogas e fornicar. Roubar banco, sei lá, o que der adrenalina nela, né? You only live once. Aí o critério da pessoa é outro, né? Se o critério da pessoa for conhecimento, e daí a pessoa não tiver uma eternidade, a pessoa vai ter que focar. O foco é crucial, coerência e foco, né? Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganirawe Korajin Kazumbana Dewa Malujin Wene Jerezi Wante Jinjazo Eza Peka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamen Jabene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Baben Jondo Tode Rumperoni Jogizazu Datu Tenjo Chi Chimeko Nyepe Mazamba Osa Sona Jante Zenu Pai Garjuan Shujuki Trupiko Kusese Shinse Sindashin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho no Tupantenor Buyen Neko Pomulura Samne Lundu Dileta Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Jepeme Dan Laji Kusesu Wan Pema Choji Drama Rizo Jindoni Beme Lunche Drujo Chi Pende Jungwane Jembo Dembayori Nepadan Dembazin Bejebonan Kusenja Sentenjo Chi do Sun Sanje Guru Rinpo Shengon do Kunda Dewa Jumbo Jaba Che Kusatu Tuta Pasa So Adev So Jinje Labdu So Shina Sangwe Baje Jua Dan Zambalon Jeru Pajen De Loba Ma Hon Baja Guru Pema Sede Ken Loja Zon Reloja Zan Lisa Sun Jaba Pedro Jusho Sunangwa Damira Do Sungele Show